Temos 3 bonecas russas. Imagine que cada uma delas é um conjunto. Conjunto pequeno, conjunto médio, conjunto grande. Temos 5 elementos aqui. Imagine que nesse conjunto eu vou colocar então os 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto médio tem 5 elementos agora. Agora, imagine que eu pegue esse conjunto, que é um conjunto vazio, e coloque dentro desse conjunto. A partir de agora, eu tenho um conjunto cujos elementos são igualdade, saúde, beleza e também o conjunto vazio. E além disso, eu posso pegar esse conjunto e colocar dentro dele todos esses conjuntos. Daí eu tenho um conjunto cujos elementos são conjuntos. E esse é o assunto de hoje. Bem-vindos ao canal do professor Cristiano Marcel, o canal que vai fazer você perder o medo da matemática. Imagine a seguinte situação. Um torneio de futebol, com 5 apenas atletas na linha, 4 na linha e 1 no gol. O time do Vasco é um conjunto. Conjunto cujos elementos são os jogadores V, A, S, C e O. Então, o time do Vasco é um conjunto. Legal. O time do Flamengo também é um conjunto, cujos elementos são F, L, M, E e N. Então, o time do Flamengo é um conjunto. Entretanto, o torneio entre esses dois times, digamos assim, o conjunto torneio contém os times do Vasco e do Flamengo. Então, dependendo do prisma, dependendo do olhar que você tem, o torneio é o conjunto e Vasco e Flamengo são elementos. Porém, Vasco é um conjunto cujos elementos são V, A, S, C, O e Flamengo é um conjunto cujos elementos são F, L, E, M e N. Logo, isso se trata de um conjunto cujos elementos também são conjuntos. E aí cabe aí uma observação que você tem que prestar bastante atenção. Isso causa um certo desespero, às vezes, em algumas pessoas. Quando você tem uma representação como essa, existe uma vontade muito grande de dizer que aquele conjunto é vazio. Haja vista que esse símbolo é o símbolo de um conjunto vazio. Mas preste bem atenção. Eu vou pegar essa caixa de CD que está vazia. Logo, se essa caixa está vazia, eu vou dizer que ela é um conjunto vazio, ok? Peguei essa outra caixa que também está vazia. Logo, também é um conjunto vazio. Se eu pegar essa caixa, que é um conjunto vazio, e colocar dentro dessa caixa, que é vazio por enquanto, essa caixa agora se torna um conjunto unitário, porque ela tem um elemento dentro dela, ainda que o elemento dentro dela seja um conjunto vazio. Logo, essa confusão não pode mais acontecer. Se isso ocorre, dizemos imediatamente que isso aqui se trata de um conjunto dito conjunto unitário. Beleza? Não tem muita dificuldade nisso. Talvez o que falta é um pouco de abstração. Legal? Em especial, dos conjuntos cujos elementos são conjuntos, nós tratamos com maior carinho o que nós chamamos de conjunto das partes. O conjunto das partes é aquele conjunto que os elementos são todos os subconjuntos daquele determinado conjunto. No caso aqui, o conjunto é o conjunto A, cujos elementos são Szinho, Azinho e Lzinho. Colocamos então aqui todos os subconjuntos dele. Esse é o conjunto das partes, colocamos mais ou menos assim, parece um P um pouquinho modificado. O primeiro deles é sempre o conjunto vazio. Conjunto vazio, lembrando, é subconjunto de qualquer conjunto. Vamos agora aos conjuntos unitários. S, A, L, agora vamos aos conjuntos que possuem dois elementos. Vamos colocar, são eles S e A, S e L, e A e L. E, finalmente, o próprio conjunto A, que é o conjunto S, A e L.
Então, dos conjuntos cujos elementos são conjuntos, o que devemos ter um pouco mais de carinho é esse conjunto que nós chamamos de conjunto das partes. Cristiano, o que é conjunto das partes? É aquele conjunto que possui como os elementos todos os subconjuntos do conjunto anterior. Ok? Continue comigo. Agora, com o que você viu na nossa conversa, tente resolver essas 3 questõezinhas aqui. Dá uma pausa no vídeo. E aí? Deu a pausa no vídeo? Fez as questões? Tentou resolver? Não importa se você acertou ou se você errou. O que interessa pra gente é você tentar resolver. Matemática é uma matéria em que você tem que ter algumas desilusões, pelo menos momentâneas, para que você saiba onde você errou e não errar mais, ok? Vamos lá? Não se desespere, não se desestimule. Continue sempre comigo aqui. Eu tenho certeza que você vai aprender. Primeira questão. Ele está pedindo para fazer os conjuntos das partes daquele conjunto A, que tem os elementos E e U. Então, vamos lá. Primeiro, sempre o conjunto vazio. Já foi. O conjunto unitário E. O conjunto unitário U. Resta somente o conjunto E-U, que é o próprio conjunto A. Tá aí. Esse é o conjunto das partes. O conjunto formado pelos subconjuntos do conjunto A. Beleza? Na questão 2, ele está dizendo que o conjunto das partes do conjunto M possui 256 elementos. E ele quer saber quantos elementos tem o conjunto M. Eu botei o conjunto A, mas é o conjunto M. Quero me desculpar. Querido, veja bem, ele tem 256 subconjuntos. 256 é o mesmo que 2 elevado a 8. Isso te lembra alguma coisa? 2 elevado a 8? Quando calculamos a quantidade de subconjuntos de um conjunto, pegamos sempre a mesma base, 2, e o expoente, que no caso é 8, é a quantidade de elementos desse conjunto. Isso quer dizer que esse conjunto M possui 8 elementos. Sim, porque 2 elevado a 8 é igual a 256. Beleza? Não tem muito o que pensar, não tem muito o que raciocinar. Basta apenas você transformar aquele valor numa potência de base 2. Legal? Na terceira questão, ele coloca, seja o conjunto P com os elementos M, o conjunto unitário M, o conjunto Mn e o conjunto S. Ele quer que você julgue verdadeiro ou falso. Cristiano, minha cabeça começou a pegar fogo agora. Eu tenho um elemento M e tenho um conjunto unitário M dentro desse conjunto. Ou seja, o conjunto P é um conjunto formado por elementos que também são conjuntos. M é um elemento do conjunto P? Sim, então M pertence a P. Verdadeiro. O conjunto unitário M é um elemento do conjunto P. Logo, eu digo que ele pertence ao conjunto P. Por que não? Está verdadeiro. Agora, eu também posso dizer que esse M, quando for transformado em um conjunto unitário, eu pego esse M e coloco dentro dessas chaves e aí ele vira um conjunto unitário e também pode estar contido em P. Também é verdadeiro. Isso é uma tática das questões para ver se você está ligado no que está acontecendo. Porque existe o M e existe o conjunto unitário M também, que são elementos desse conjunto. S pertence a P. Esse S é só o elemento S. Quando eu transformo em S entre chaves, ele vira um conjunto unitário, que não está como elemento do conjunto P. Logo, eu não posso colocar pertence. Isso aqui é falso. Pois relação entre conjunto e conjunto é sempre contém, não contém, contido, não está contido. O vazio está contido dentro de qualquer conjunto. Isso aqui é verdadeiro. Esse conjunto pertence a P. Aqui tem uma série de coisas esquisitas. Primeiro que isso aqui é um conjunto unitário. E por ser um conjunto unitário, a relação entre conjunto e conjunto está contido, não está contido, contém, não contém. Então, de cara, isso aqui é falso. Falamos agora mesmo que esse conjunto aqui é um conjunto unitário, ok? Ele é um conjunto cujo elemento é um conjunto vazio.
S pertence a P, certíssimo, S é um elemento e a relação entre elemento e conjunto é uma relação de pertinência. Daqui a pouquinho voltamos fazendo mais alguns exercícios. Madriosca. A questão que vem agora diz assim no enunciado. Considere dois conjuntos A e B. O conjunto A possui 5 elementos, enquanto o B, 6 elementos. Parou por aí, Cristiano. Conjuntos disjuntos, o que é mesmo? Conjuntos disjuntos são aqueles conjuntos que não têm interseção, não existem elementos comuns entre eles. Isso quer dizer que a interseção entre eles é um conjunto vazio, ok? Continuando a leitura, ele diz assim pra gente. Seja P de x o conjunto das partes de um conjunto x. Então, o conjunto A, que tem 5 elementos, P de A será P de A o conjunto das partes de A, ou seja, aquele conjunto que possui todos os subconjuntos do conjunto A. P de B é o conjunto das partes de B, ou seja, aquele conjunto que contém todos os subconjuntos de B. Legal? O que ele deseja saber é o número de elementos de P de A união com P de B. Nossa, Cristiano, como é que eu vou fazer isso? Vou ter que fazer cada um deles? Claro que não. Para você saber o número de elementos, o número de subconjuntos que um conjunto pode possuir, basta você fazer 2 elevado a 5. No caso de A, fiz 2 elevado a 5, porque são 5 elementos. Basta fazer 2 elevado a 6. No caso de B, fiz 2 elevado a 6, porque B possui 6 elementos. Se cada um deles possuísse N elementos, lembra? 2 elevado a N, ok? 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64. Letra A, letra B, letra C, letra D. Cristiano, eu estava vendo o gabarito, você colocou ele como letra D, mas está esquisito, porque se eu somar 32 com 64, eu encontro 96. Você está coberto de razão, mas aqui a conta está errada ainda. Lembre-se, esse é o detalhe. O conjunto das partes contém todos os subconjuntos daquele conjunto. O vazio é subconjunto de P de A. É um dos elementos de P de A, desculpe-me. O vazio também é um dos elementos de P de B. Logo, o conjunto vazio está em P de A e P de B. Quando eu faço a união, esse conjunto vazio, esse elemento conjunto vazio, aparece 2 vezes. Daí eu devo fazer 95, vamos fazer passo a passo, 32 mais 64 menos 1, que vai dar 95. Por que tirei 1? Porque o conjunto vazio apareceu mais de uma vez. Ficamos por aqui. Inscreva-se no canal, faça comentários, comente aqui embaixo, faça seus comentários, peça aulas que você deseja saber sobre matemática. Vamos tentar atender você o mais rápido possível. Muito obrigado, um forte abraço, estamos sempre juntos.